Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel. Eu vou estar grande aqui. E nós vamos fazer, né, uma pequena revisãozinha a respeito de estequiometria. Lembrando a vocês que a prova da Enem está se aproximando e essa semana nós vamos começar com a prova de ciências humanas, né? Português com a redação, né, história, geografia, língua inglesa, quem optou por língua inglesa. E na próxima semana nós vamos ter a avaliação, né? Nós vamos ter a prova de ciências da natureza e matemática, tá? Então, na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho, né, lembrar um pouquinho sobre estequiometria. Alguns macetes, simplesmente respondendo algumas questões diretamente da prova do Enem, ok? Então, como é que a gente vai fazer esse tipo de prova? Olha só. Primeiramente é o conceito, né? Primeiramente a gente vai dar uma olhadinha no que é estequiometria, como é que ela se comporta em estequiometria, tá? E estequiometria se comporta da seguinte maneira. Conceito básico de estequiometria. Estequiometria é um ramo da química, eu só colocar aqui um marca-texto, né? É um ramo da química que estuda as relações quantitativas entre as substâncias que participam de uma reação química. Para que haja estequiometria, né, desse aspecto, nós temos que haver uma reação química que a gente esteja trabalhando. Nós estejamos trabalhando. Então, como é que isso funciona? Vamos lá. O que ela permite? Ela permite a seguinte maneira, né? Que a gente consiga trabalhar convertendo volumes, massa e quantidades de reações e produtos. Ou seja, eu posso simplesmente pegar uma reação química qualquer, e conseguir converter para estes três aspectos aqui, ó. Volume, né? Eu posso converter gramas para volume, litro, mol para volume. Eu posso converter massa, mol para massa, né? Mol eu posso converter para volume. Aqui eu posso converter mol para massa, né? E posso voltar a massa e convertê-la novamente para quem? Para mol. E a quantidades de reagentes e produtos. Essas são as quantidades que vão estar relacionados dentro da nossa reação química. Perfeito. Ela aborda principalmente as leis, né, as leis ponderais, e que nessas leis ponderais vai estar englobado a lei da conservação das massas, que é de Lavoisier. Lavoisier, dentro de suas reações químicas, ele conseguiu determinar que a quantidade de reagente, a quantidade em massa do meu reagente, será a quantidade em massa do meu produto, certo? E as proporções constantes de Proust, onde que, quando ele variava essas proporções, a quantidade do meu reagente A, o reagente B, eu conseguiria ter outras quantidades dos meus produtos. Tá bem? Muito bem. Estequiometria, nos cálculos estequiométricos, eu tenho que obedecer algumas etapas importantes, né, nos cálculos estequiométricos. E etapas são essas. A primeira etapa é escrever a equação química balanceada. Se raramente eu peguei, tá? Raramente eu peguei. Eu peguei mais questões da PPL, tá? É do Enem do PPL, mas geralmente as questões do Enem, elas trazem a reação que balanceada. Professor, como é que é esse tipo de reação balanceada? Olha só, eu tenho aqui uma reação química de combustão. Vou colocar aqui uma combustãozinha básica, só para a gente não se perder, do etanol. Então, o etanol, como é a molécula do etanol? C2H5OH. Para que haja combustão, eu preciso de ter oxigênio dentro da minha reação, O2. E essa sempre, como nós estamos trabalhando combustão, sempre vai produzir CO2 mais água, H2O. Pronto. Eu não coloquei as grandezas, que não vai fazer diferença aqui, mas está aqui uma reação química para a gente começar a trabalhar. E o que a gente tem que ter atento? É a quantidade de elementos que existem tanto nos meus reagentes quanto nos meus produtos. Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho nos meus reagentes, né? Você sabe que antes da seta é reagente, nos meus reagentes nós temos quantos carbonos? 2. Do lado dos meus produtos nós só temos 1. Então eu tenho que equacionar, eu tenho que balancear essa equação. Então eu venho aqui e coloco quanto? 2. Eu tenho quantos hidrogênios? 5 mais 1, 6. Do outro lado eu tenho só 2. Então, qual o número que eu vou colocar aqui que vai dar 6? 3. 3. E agora, quantos oxigênios? Olha só, 2 vezes 2, eu tenho sempre uma multiplicação, isso aqui vai multiplicar, ó. Deixa eu só colocar aqui de outra cor. Este fatorzinho, deixa eu só mudar aqui, peraí. Este fator vai multiplicar toda a minha equação, Então, eu vou ter 2 carbonos, e como eu já tinha 2 oxigênios, 2 vezes 2, 4. Do outro lado, 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Aqui eu já tenho 1. Qual o número que eu vou colocar aqui na frente do oxigênio para dar 7? Será 3. Opa, deixa eu só ajeitar.
3. Pronto, a minha equação química... Desculpa. Minha equação química já está o quê? Balanceada. Muito bem. Identificar as substâncias envolvidas. Opa! Como é que a gente identifica as nossas substâncias envolvidas? Quem eu vou estar trabalhando? Eita, dentro dessa reação química eu quero saber qual é a quantidade, qual será a quantidade do meu CO2, que será produzido a partir de uma quantidade do meu etanol. Professor, e o restante dessas equações? O restante, a gente vai precisar? Não há necessidade. Por exemplo, eu tenho 1 mol para 2, não é? Ó, a reação aqui vai ser quanto? 1 para 2. Ó, 1 mol desse carinha, 1 mol desse carinha, vai produzir 2 mols desse CO2. Certo? Tá aqui, ó, 1 para 2. Muito bem. Só que lá nas minhas reações eu não tenho só 1 mol. Eu tenho mais. Eu tenho quantos mols? Eu tenho 20 mols. Vou colocar aqui, ó, 20 mols. Vou produzir, né? Vou produzir quantos mols de CO2? 2 vezes 2, 4. Consequentemente, a gente faz uma equaçãozinha, né? Ó. Coloca x, né? Uma regrinha de 3. X é igual a 40 o quê? 40 mols de CO2. Perfeito? Perfeito. Muito bem. A outra é simplesmente a conversão, né? A gente começa a converter as unidades em massa. Eu posso converter massa em mol ou mol em massa. Eu posso converter volume para mol ou simplesmente eu posso pegar mol e converter para volume. Mas como é que é feito isso, professor? Existe uma regrazinha básica, bem tranquila, que a gente aprende lá no início do primeiro ano. Que regrinha é essa, professor? É uma regra, né? As equações do carinha chamado de Avogadro. Ele determinou o seguinte, ó. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Ele determinou o seguinte, que a quantidade de 1 mol, eu vou conter essa quantidade aqui de aspectos. Olha só, 1 mol vai conter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Átomos. Já tem uma conversão aí. 1 mol contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Lembrando que moléculas é aquele amaranhado, né? É aquele amaranhado de moléculas. Então, tem um mol de açúcar. Eu vou ter quantas moléculas? Vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de açúcar. Eita, eu tenho um átomo de hidrogênio, 1 mol de átomo de hidrogênio. Eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. E para volume, eu vou ter 22,4 litros na CNTP. Constante normal de pressão e temperatura. Perfeito? Perfeito. Professor, em massa. Isso aqui, para conversão em massa, nós vamos ter que simplesmente observar quem? A nossa tão linda e gostosa tabela periódica. Lá na tabela periódica, por exemplo, o CO2. Ó. Nós temos o carbono e nós temos o oxigênio. Quantos gramas vai existir de CO2? Então, vem aqui, ó, CO2. Eu tenho quantos oxigênios? 2. O oxigênio lá na tabela periódica pesa quanto? Qual é a massa? A gente olha lá, tem a quantidade em gramas. Ele pesa 16. Então, 2 vezes 16, 32. Tem o carbono. Então, quantos carbono? Tem 1. 1 vezes a massa do carbono é quanto? 12. 12 vezes 1, 12. Então, isso aqui vai dar 44. O quê? Deixa eu só ajeitar para cá. Gramas por mol. Ou seja, 1 mol de CO2 vai ter quantas gramas? 44 gramas. Perfeito? Perfeito. Só isso, só isso. Aplicação às proporções estequiométricas, que a gente vai relacionar. Quantos mols eu estou sendo produzido, quanto irá produzir. Eita, mas se eu utilizar mais quantidades, como é que vai ficar? Se eu utilizar menos, como é que vai ficar? E por fim, depois simplesmente você vai o quê? Você vai só correr para o abraço. Pegou a questão, matou e fez. Matou no peito e chutou pro gol. Tá? Mas como é que é feito, professor? Como é que é esse tipo de questão, esse tipo de estequiometria é aplicado no Enem? Então, vamos lá, olha só. No Enem, ele vai dar uma questãozinha basicamente como essa. Ó. Ok? Pronto, vamos lá. O ácido acetil salicílico com a massa molar, ó, deixa eu só colocar aqui, tá? Deixa eu só mudar, pronto.
ácido acetil salicílico, o AAS com massa, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico com um anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação abaixo. Aí nós temos aqui o ácido acético, mais o anidrido vai produzir o acetil salicílico, aquilo que a gente quer, ó, acetil salicílico, opa, deixa eu só pintar aqui, mais o ácido acético, né, o ácido vinagre. Muito bem. Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é aproximadamente de 50%. Ou seja, quando eu colocar toda essa massa aqui desse composto, eu só vou ter um rendimento da metade. Então, toda a minha reação química só vai me render 50%. Eita, eu coloquei 10 gramas. Eu vou lá no final dos meus produtos retirar 10 gramas? Não, você vai tirar, como o rendimento aqui é de 50%, você só vai retirar simplesmente 5 gramas. Perfeito? Perfeito. Quando você pegar uma questão como essa, deixa eu só olhar aqui nos seus olhos. Quando você pegar uma questãozinha como essa, da prova, né, tanto química, física, matemática, qualquer outra, vá destacando. Você pega e você pode fazer o que você quiser com sua prova, tá? Só não pode só não pode rasgar na hora, né? E nem passar no bumbum, mas o resto você pode fazer o que você quiser. Então, quando você pegar a prova, vá destacando. É muito importante que você vá destacando as partes importantes da avaliação, tá? Então, dito isso, vamos lá. Devido às suas propriedades farmacológicas, parará, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente a massa de 500 miligramas, né? Deixa eu ver aqui, ó, 500 miligramas dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 500 mil comprimidos de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa do ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregado para este processo no final? Então, como é que a gente vai montar esse escopo? Lembrando aqui a vocês, ó, a equação não diz, mas ela tem, ó, 1 para 1, né? Para 1. Ou seja, eu vou pegar um mol, trazer para cá, tá? Eu vou utilizar um mol do meu AS e vou produzir também um mol do meu AAS. Perfeito? Perfeito. Esse 1 mol do ácido salicílico pesa quanto? Tá aqui no texto, ó. Ele pesa 138 gramas por mol. Ou seja, ele vai pesar exatamente 138 gramas. E quimicamente, né? Teoricamente, eu vou produzir quanto do AAS? Tá aqui, ó. Ele disse aqui também, aqui em cima, ó. Tá aqui, ó. 180 gramas. O meu AAS. Então, eu vou ter aqui quanto? 180 gramas. Lembrando que essa divisão aqui, ó, esse rendimento da minha equação é só de quantos por cento? É de 50. Então, 50 é metade, né? Então, isso aqui vai ser só de quantos por cento? 90 o quê? Gramas. Perfeito. Professor, eu vou utilizar o 180? Não. Porque o rendimento, ó, é de 50%. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Vou pintar aqui, ó, rendimento é de 50%. Por isso que eu vou utilizar o 90 gramas. Vamos lá. Ele disse, outra informação, que cada comprimido ele pesa 500 miligramas. Eu vou produzir 500 mil comprimidos. Então, ó, colocando aqui do lado, né, do texto, eu sei que um comprimido, ele pesa 500 o quê? Miligramas. Só que eu vou produzir quantas? 900 mil comprimidos. Então, ó, 900 mil comprimidos. Isso vai me dar quantas miligramas? Eu posso colocar assim miligramas, que lá na frente a gente converte. Estou fazendo aqui, ó, x vai ser igual. Ó. Tem quantos zeros aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 vezes 9, 45. Aí quantos zeros? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é o certo o quê? Miligramas. Perfeito? Perfeito. Eu só vou ter que trabalhar com essa ruma de zero. Não há necessidade. Mas a gente vai lá na frente. Então, convertendo isso aqui para notação científica, se você for safo, você consegue converter isso aqui para notação científica, né? Convertendo para notação científica, deixa eu ver se está pegando aí, tá?
notação científica. Nós vamos ter o quê? Olha só. Quantos zeros? Ó? Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou deixar o 45, tá? Então, ó, 45 vezes 10 a 7 o quê? Miligramas. Perfeito. Perfeito. Pegou essa informação, vou colocar aqui, ó. Eita, eu vou produzir quantas? Vou produzir o quê, ó? 45 vezes 10 a quê? 7 miligramas. Vou produzir quantos aqui? X. Ó, só que não é aqui, tá? Vou só agitar aqui, é aqui, ó. X, a gente vai utilizar este dado aqui, ó. Este dadozinho aqui, tá? Muito bem, só para não confundir, tá? Vai confundir, senão... Opa, deixa eu só apagar. Vai utilizar o 90. Então, fazendo aqui o cálculo, ó, tá? Matemática básica, 138x é igual a 45 vezes 10 a 7, o quê? Miligramas, vezes quanto? Isso aqui é grama, tá? 90, o quê? Gramas. Então, x é igual a 45 vezes 10 a 7 miligramas, vezes 90 gramas. Tudo isso aqui vai ser dividido por 138 gramas. Fazendo aqui essas contas, nós vamos identificar que, isso aqui para nós, né, para a gente não perder bastante tempo. Vai encontrar 69, né, 690 vezes 10, 690. 690. 690 vezes 10 a o quê? 7 miligramas. Perfeito? Perfeito. Mas, professor, ele quer saber em quilograma. Como o meu dado, a minha resposta deu 690 miligramas. Miligramas, você concorda comigo que a quantidade em gramas, em quilogramas, será quanto? 600 e alguma coisa aí que envolva 690 gramas. Então, a nossa única resposta que contém 690 gramas está aqui, ó. Respostinha letra D, tá? Tá aqui, eu vou deixar o espaço para você dar o print aí da questão. É muito importante que você faça esse tipo de questão em casa, tá? Você começa a responder, sempre cai, sempre está caindo, e é importante que você faça. Outra questão. Vamos lá. Isso aqui é 2020, essa prova é 2020, tá? O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca do desenvolvimento de tecnologia que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos, uma das propostas mais propagadas por serem de emissão zero, podemos comparar a emissão do carbono na forma de CO2, tá? Na formazinha de CO2, na forma de CO2, para os dois tipos de carro a combustão e o elétrico. Perfeito. O que os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol, com a massa molar do etanol, de 48 gramas por mol, emite, em média, 2,5 mol por quilômetro rodado. Isso aqui é importante. E os elétricos emitem equivalente a 0,45 mol por quilômetro rodado. Considerando a emissão geral da transformação de eletricidade, da geração e transmissão de eletricidade, a reação de combustão do etanol pode ser representada na equação abaixo. Tá aqui, ó, a equaçãozinha do etanol. Muito bem. Foram analisadas as emissões de CO2 emitidas em dois veículos, um movido a etanol e outro movido a etanol e outro elétrico, em uma trajetória de 1.000 quilômetros.
Vamos para o comando da questão. A quantidade equivalente de etanol economizado em quilogramas com o uso do veículo elétrico nessa trajetória é mais próxima de quanto? Então, como é que a gente vai fazer essa primeira coisa? Ele quer saber a diferença. Então, primeiro ponto. Etanol. Tá aqui, o etanol, ele consome quanto de gasolina? Né, ele vai liberar quanto de CO2? O etanol vai liberar 2,6 mols, né, 2,6 mols de CO2. Já o aspecto 2, que é o elétrico, ele vai liberar simplesmente só 0,45 mols de CO2. Qual é a diferença desses dois aqui? Quanto é que vale a diferença? Simplesmente uma subtração. Aqui vai dar quanto? Não é? 0, 10, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 5, 6, 1, 2. Ou seja, mols de CO2 do meu etanol. Esse aqui é etanol. Essa aqui é a quantidade de etanol que será produzida, né, que eu vou ter que emitir com o meu carro movido a etanol. 2,15 mols. Mas o professor não quer saber isso. Ele quer saber a quantidade de etanol que eu vou economizar. Isso aqui é mol de CO2. Então, ó, ele quer saber a quantidade desse carinha aqui, ó. Deixa eu só mudar de cor. Ele quer saber a quantidade desse carinha aqui em detrimento desse carinha aqui. Então, como é que a gente vai montar essa equação? Então, ó, 1 mol de C2H5OH vai produzir 2 mols de quem? CO2. Só que tem um detalhe. Aqui eu vou rodar quantos quilômetros? Aqui eu simplesmente vou rodar 1000. Então, vai ser este valorzinho aqui, ó, 1000 vezes. Né? Multiplicar por 1000. Então, como vai ser? Olha só. 2,15 vezes 1000, né? Vai dar quanto aqui? X. Vai dar X. X, o que? X mols. Então, X vai ser igual a 2,15 vezes 1000. Isso aqui vai ser dividido por quanto? Por 2. Ó, tá aqui, ó. Meio pelos extremos, tá? Então aqui, ó, só rodar a casa, ó. Uma casa, perdeu, ó. Voltei uma casa. Voltei duas, perdeu. Então vai ficar, voltar mais outra casa. 2, 1, 5 dividido por 2. Isso aqui vai dar exatamente. Isso aqui vai dar exatamente. Exatamente. É 1,1075 mols. Tá pegando aí? Tá não, ó. Só agitar aqui, tá, pessoal? Só agitar aqui. Tá, perfeito. Agora vai dar certo. Não, peraí. X vai ser igual. Esse aqui de mol de quem? C2H5OH. Terminei a questão? Não, porque ele quer saber em relação à massa. Ele quer saber em relação à massa. Então eu vou aqui, ó. X é igual. Opa! Fazer outra regra de 3. 1 mol do C2H5OH, ele vai ter, que ele disse na questão, ó, ele disse aqui na questão, ó, ele vai ter, tá aqui, ó, a massa molar, ó, combustão movida a etanol, vai ser igual a 45 gramas por mol. 46 gramas por mol. 46 gramas. Só que eu não tenho só um mol, eu tenho 1075 que? Mol. De C2H5OH vai produzir X. Então, ó, X é igual a 46 vezes 1075 vezes 46. Isso aqui vai dar a nossa resposta, que é de... Isso aqui é em grama, tá, pessoal? Isso aqui é em grama. Então, isso aqui vai dar aproximadamente... Vou pegar aqui a ajuda dos universitários, mas vai dar 49.500. Isso, aproximadamente isso, o quê? Gramas. E convertendo para quilograma, vai dar 49,5 quilograma do meu etanol. Então, a resposta correta para este tipo de questão será, que se aproxima, letrinha A. Tá? Questãozinha tranquila.
estequiometria básica. Perceba que a gente só utilizou soma e multiplicação para fazer esta questão, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje acabou. Nós temos mais outra questão aqui, se eu não me engano, só mais uma, tá? Tirem o print dessa questão, tá? Tirem o print dessa questão, tentem fazer em casa e coloquem os comentários aqui e posteriormente eu publico a resposta dessa questão, tá? Valeu, também essa aqui é da PPL, tá? Enem PPL, e já já eu publico a resolução dessa questão, ok? Forte abraço e bom preparatório para o Enem.